Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de tecer mais outros comentários no que diz respeito ao espiritismo. Na verdade, eu vou citar dois sites aqui, que são sites católicos, que falam a respeito de Chico Xavier e que destoam daquele mito de santidade que os espíritas criaram em torno do que foi talvez o maior divulgador da doutrina espírita no Brasil. E aqui nós temos o título: Quem foi Chico Xavier? O blog se chama ofielcatólico.com.br. Vocês podem procurar aí com o título Quem foi Chico Xavier? Santo, insano, farsante, amplie seus conhecimentos sobre o assunto. Vamos lá. Em 2010, os espíritas de todo o país comemoraram, com amplo apoio da mídia televisiva e imprensa, os 100 anos de nascimento destes que consideram o maior médium brasileiro. Em 2012, um programa de TV o elegeu, por meio da votação popular, o maior brasileiro de todos os tempos. Deve ter sido um lobby tremendo, porque, convenhamos, isso mostra o grau de indigência que o brasileiro médio tem da sua própria história. Mas vamos lá. Podemos, sem dúvida, considerar o Sr. Francisco Cândido Xavier, 1910-2002, mais conhecido como Chico Xavier, uma das personalidades mais populares e também mais polêmicas da história recente do Brasil. E como a nossa mídia, incluindo grandes emissoras de TV, redações de grandes jornais e revistas e meio artístico em geral, está repleta de militantes do espiritismo, presenciamos frequentemente um verdadeiro festival apologético à figura de Chico Xavier. Filmes nos cinemas, peças de teatro, lançamento de uma infinidade de livros especiais de TV, matérias de capa nas revistas. Mas o fato é que é muito raro a grande mídia abordar as diversas facetas deste controverso personagem. Existe uma outra realidade bem diferente dessa que estamos acostumados a ver nos meios de comunicação e que pode ser comprovada muito facilmente. A revista O Fiel Católico é uma publicação comprometida com a verdade. Longe de querer provocar polêmicas e com todo respeito aos espíritas, não poderíamos deixar de tratar desses fatos. Para falar de uma personalidade tão conhecida, o bom senso e a boa consciência nos obrigam a abordar o assunto de uma maneira responsável e imparcial. Algo bem diferente da tremenda propaganda que temos presenciado nos meios de comunicação. Eu vou ler aqui alguns trechos, vou ser o mais econômico possível e tecer alguns comentários também. Apresentamos uma série de fatos a respeito de Chico Xavier que é desconhecido da maioria. Advertimos que todas as questões aqui colocadas são fundamentadas na pesquisa documentada e em depoimentos que foram publicados em veículos reconhecidos. Vamos lá. Foi comprovado que Chico Xavier usou truques de mágica e pirotecnia em shows de mediunidade no começo de sua carreira. As fotos ao final deste texto retratam algumas dessas exibições. Existem muitas outras que se encontram facilmente na internet. Em salões alugados, ele se sentava em frente a uma cortina diante da plateia. Luzes piscavam por detrás do pano e um cheiro de éter enchia a sala. Aos poucos, vultos surgiam atrás das cortinas e Xavier, junto com outros médiums, diziam que eram espíritos se materializando. Fotos da famosa revista Cruzeiro, 1964, mostram claramente que eram pessoas vestindo lençóis brancos e com véus cobrindo a cabeça. Mesmo assim, enquanto alguns fossem assistir às apresentações por pura diversão, outros ingênuos pareciam acreditar na farsa. O pesquisador Eurípides Tarran disse que as pessoas da plateia podiam até tocar em tais alegadas entidades e tirar fotos. Nessa época, médiuns e mágicos costumavam viajar pelo país com seus shows. Chico dizia que usava seus poderes para materializar os espíritos. Ele ficava sentado e dizia se concentrar, enquanto que as entidades simplesmente saíam de trás do pano. Evidentemente, as figuras nunca apareciam na frente da plateia, como deveria acontecer se fossem realmente entidades etéreas se materializando. Convenientemente, elas saíam de trás da cortina, como se vê nos shows de mágica mais rudimentares. Anos mais tarde, a farsa veio a ser definitivamente desmascarada e Otília Diogo, uma das pessoas que se passavam por espírito e era apresentada como Irmã Josefa, chegou a ser presa. Foi com estes shows que Chico começou a se tornar conhecido. Um fato grave que por si só já é mais do que suficiente para derrubar o grande mito. Incrivelmente, os defensores de Chico Xavier sempre conseguiram mantê-lo oculto do grande público. Segundo, o sobrinho de Chico Xavier, em entrevista ao jornal O Diário de Minas, confessou que as psicografias do tio não passavam de farsa.
Amaury Pena Xavier, sobrinho de Chico, também se dizia médium e afirmava psicografar textos e cartas de pessoas falecidas. Aos 25 anos de idade, sondado por jornalista de referido jornal, ele declarou textualmente: "Aquilo que tenho escrito foi criado pela minha própria imaginação." Na ocasião, ele também desmascarou o tio famoso, Chico Xavier, dizendo que as cartas psicografadas por ele não passavam de fraude. Assim como o tio Chico, tem enorme facilidade para fazer versos, imitando qualquer estilo de grandes autores. Com o seu auxílio de outro mundo, ele vai continuando escrevendo seus versos e seus livros. Sim, o mais incrível é que, depois disso, muita gente tenha continuado a acreditar nas psicografias de Chico Xavier. Foi nessa época que ele, acuado pelas investigações, saiu de Pedro Leopoldo e foi para Uberaba, local onde o espiritismo se encontrava em expansão, onde recebeu apoio institucional. 3. Em 1971, o repórter José Alminto Ribeiro, da revista Realidade, visitou as sessões de psicografia de Chico e denunciou que ali aconteciam truques para impressionar os mais crédulos. Declarou o repórter: "Meu fotógrafo viu um dos assessores de Chico levantar o paletó discretamente e borrifar perfume no ar. Chico era famoso pelos aromas que pareciam surgir do nada em meio às sessões de psicografia. As pessoas pensavam que o perfume vinha dos espíritos", completou Ribeiro. 4. Em muitos livros de Chico Xavier, especialistas encontraram casos claros de plágio de obras literárias publicadas por diversos autores. Entre muitos outros, o pesquisador especializado Vitor Moura, criador do website Obras Psicografadas, comparou trechos dos livros ditos psicografados por Chico com livros de outros autores e descobriu evidências inquestionáveis. Um dos casos mais impressionantes é o da cópia quase literal de trechos da obra Vida de Jesus, do filósofo Ernst Renan, no livro Há 2000 anos, que Chico afirmou ter sido psicografado pelo espírito Emmanuel. 5. Já foi definitivamente comprovado pela pesquisa histórica que o tal Públio Lentulus, que Chico afirmava ser um procurador da Judéia do tempo de Jesus e um dos seus orientadores espirituais, nunca existiu. Hoje se sabe que, historicamente, não existiu nenhum senador de Jerusalém ou procurador da Judéia de nome Públio Lentulus. Deve ser Públio, né? Deve ser de uma coisa... Deixa pra lá, né? Além disso, os nomes, datas e detalhes que constam na obra de Chico são incompatíveis com os fatos históricos. Outra curiosidade a respeito do guia de Chico Xavier. Em certa ocasião, em uma palestra pública, o padre Oscar Gonçalves Quevedo, nossa, o Oscar Quevedo era o terror dos espíritas, tentou conversar em latim com o espírito Públio Lentulus, supostamente incorporado em Chico Xavier, mas este simplesmente fugiu das perguntas, demonstrando claramente que não compreendia o que estava sendo dito, e visivelmente perturbado, retirou-se do ambiente. Mais uma vez, apesar de tudo, muita gente continuou acreditando. Veja uma coisa interessante dessas incorporações espíritas de Dostoiévski, de Tolstói, de Vitor Hugo, de Santo Agostinho. É curioso que esses ditos espíritos, que tiveram várias vidas passadas e que tiveram vários processos evolutivos, não conseguissem falar na sua língua de origem. Em outras palavras, Tolstói escreve em português, Vitor Hugo, o próprio Santo Agostinho escrevia em francês. Existem algumas obras do Allan Kardec em que Santo Agostinho se manifestou, tá? Numa roda de mesa branca lá, e começou a psicografar em francês, tá? Evidentemente que Santo Agostinho nunca conheceu a língua francesa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a língua usada por Agostinho era o latim. E é interessante que o Agostinho não sabe falar latim. O Agostinho, evidentemente, da mesa espírita, lá, da incorporação espírita. E muitas outras coisas completamente absurdas. E eu posso falar para vocês que, ao contrário do que os espíritas estão dizendo sobre mim, que eu não conheço a doutrina espírita ou coisa parecida, eu vivi num lar que foi influenciado pelo espiritismo. Ainda que, felizmente, eu nunca tenha crido naquelas bobagens. Mas, por exemplo, eu tenho parentes da minha família que são espíritas radicais. Uma coisa que me chocava, principalmente quando eu era criança, é que o espiritismo tem um grande culto pela morte. Se vocês observarem a literatura espírita, é uma literatura que fala da morte. Por quê? Porque existe a questão da necromancia, do contato com os mortos. Então existe uma certa fascinação pela morte na doutrina espírita. É alma dos mortos, caixões, velórios, coisas parecidas. Vocês imaginem esse imaginário na cabeça de uma criança. Eu confesso que, ainda que eu não acreditasse naquelas bobagens, vendo, por exemplo, esse discurso de morte, de almas ou de reencarnação,
Para um espírito crédulo, pode até fascinar. Pode até, inclusive, estimular sensações mórbidas relacionadas à morte. Querer ver um velório, um caixão, sei lá, esperar que um espírito saia dali ou alguma coisa parecida. Então, o espiritismo é uma filosofia da morte. Ou uma pseudo-filosofia, porque nem filosofia é. É um conjunto de crenças desconexas, confusas, sem realmente uma linha de raciocínio coerente, mas que seduz certas pessoas, seja pelo aspecto do espetáculo, seja o aspecto do mórbido também. Existe um caráter mórbido no espiritismo. E isso tem que ser dito. Vamos lá, vamos ver aqui uma coisa interessante. Apesar de muitos pensarem que Chico Xavier dizia detalhes que ele não teria como saber sobre os queridos falecidos das pessoas que o procuravam, a verdade é que ele dava um jeito de conseguir esses dados sem nenhuma ajuda dos espíritos. Valdo Vieira, um médico que foi uma espécie de sócio de Chico por quase 2 décadas, desde o tempo do show de mediunidade, declarou o seguinte: funcionários do centro espírita iam às filas pegar detalhes dos mortos, ou aproveitavam as histórias relatadas por parentes nas cartas em que pediam uma audiência, ou que as mensagens de Chico continham eram essas informações. Chico ou seus assessores faziam uma entrevista com as famílias que participariam das sessões de psicografia. O engenheiro Maurício Lopes conta que quando seu irmão de 9 anos foi morto num atropelamento, sua família procurou Chico atrás de ajuda. Ele diz: Chico simplesmente perguntou à minha mãe detalhes da morte e nomes de parentes, e tudo isso foi citado na carta depois. Algumas pessoas se impressionaram muito com esse tipo de coisa, especialmente aquelas que querem aceitar. Existe uma fórmula que o espiritismo convence certas pessoas, é que essas pessoas querem materializar os seus entes mortos. Não somente materializar, como uma explicação pseudo-racional desses mortos. Porque na prática, o que acontece? Quando você começa a contactar com o morto do além, que é teu parente ou coisa parecida, isso pode parecer a princípio um consolo. Mas na prática tem um aspecto materialista também. Porque no fundo você quer visualizar o sobrenatural. Você quer imanentizar, você quer transformar o sobrenatural como algo que você possa manipular, ou que você possa ter conhecimento. Então o espiritismo de certa forma seduz essas pessoas. Claro, se você perdeu um filho, se você perdeu sua mãe, se você perdeu sua mulher ou coisa parecida, então você quer ter uma ciência de que essas pessoas estarão bem em outro lugar, no novo lar ou coisa parecida. E é interessante que as descrições do chamado novo lar do Chico Xavier é praticamente uma imitação de uma distopia social ou coisa parecida. Mas não deixa de ser absurdo. Não deixa de ser uma credulice absurda. Mas é compreensível quando essas pessoas sentem uma certa fragilidade e são vítimas desses charlatães, não? Propriamente ditos. 7º, a teoria de que Chico Xavier, supostamente um semi-analfabeto, não teria como escrever seus livros é completamente falsa. Chico não foi longe na escola, mas era autodidata. Ele sempre estudou muito por conta própria e lia muitíssimo. Colecionava recortes de textos e poesias, comprava livros e mais livros e até montou uma biblioteca particular, preservada até hoje em Uberaba com obras em inglês, francês e hebraico. Nessa coleção, por coincidência, estão os livros dos autores que ele dizia receber do além para escrever seus próprios livros, como Castro Alves, Humberto de Campos e outros. O mais interessante dessa palhaçada espírita é com relação ao Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato morreu e diz as más línguas que Chico Xavier começou a transcrever as suas histórias, ou psicografar as histórias do Monteiro Lobato. Só que Chico Xavier não sabia que o Monteiro Lobato tinha guardado uma senha no caso de que ele morresse. Agora eu não me lembro se vai deixar para sua mulher ou para os seus amigos. No final das contas, evidentemente que o Chico Xavier não sabia dessa senha. Não foi lá perguntar no além para o Monteiro Lobato se ele poderia falar a senha para sua esposa, para os seus amigos. E aí nós percebemos as fraquezas, as fragilidades flagrantes do espiritismo nesse sentido. Vamos lá. Apesar de o espiritismo se declarar uma ciência, o fato é que Chico Xavier sempre se recusou a permitir que cientistas estudassem seus alegados poderes. Ele dizia que seu guia não permitia. Por que a negativa? Se as suas habilidades fossem verdadeiras, as pesquisas só poderiam demonstrar a veracidade dos fenômenos e ajudar na propagação do espiritismo. 9º,
Otília Diogo era uma charlatã fichada que se cobria com lençóis para se passar pelo espírito Irmã Josefa no show de mediunidade de Chico Xavier e Valdo Vieira. Ela foi enquadrada e presa anos depois. 10º, o repórter Hamilton Ribeiro foi até Uberaba e desmascarou as mensagens ditas psicografadas de Chico de maneira muito simples. Ele inventou nome e endereços falsos e entregou a Chico, passando-se por adepto do espiritismo e pedindo uma psicografia. Na edição de novembro de 1971, da célebre revista Realidade, ele publicou a conclusão do seu experimento. Receita psicografada do pedido que fiz hoje em nome de Pedro Alcântara Rodrigues, da Alameda Barão de Limeira, 1327, apartamento 82, São Paulo, dados falsos, enviou orientação espiritual. Junto aos amigos espirituais que lhe prestam auxílio, buscaremos cooperar espiritualmente em seu favor. Jesus nos abençoe. Como? Não existia ninguém com aquele nome, nem morando naquele endereço. Era tudo inventado, sim, mas os espíritos de luz que assistiam o Chico Xavier disseram reconhecer os seus cooperadores invisíveis e se comprometeram a auxiliar essa pessoa de mentiras nos planos espirituais. Observe uma coisa interessante nesse aspecto da mediunidade. Não é a primeira vez que se faz essas pegadinhas contra esses médiuns charlatães em que eles ficam completamente assim, sem chão, quando eles mesmos são enganados. Existe uma história interessante que acho que aconteceu, não sei se foi na TV britânica ou na TV americana, de uma cidadã que se dizia falar com espíritos, da mesma linha do Chico Xavier. E a jornalista mandou uma fotografia dela mesma, criança, para essa charlatã, dizendo que essa menina havia desaparecido. E aí, essa médium começou a falar com os espíritos lá e blá blá blá. E aí, numa entrevista, a médium falou que essa criança estava morta, que essa criança teria sido assassinada. Aí a jornalista deu um checkmate nessa médium e falou: a senhora está errada, porque você sabe quem é essa menina, essa foto que eu disse que estava desaparecida? Aí a médium falou assim: não sei, o que aconteceu? Essa menina sou eu. Sou eu, criança. Então o que a senhora tem que me explicar sobre o fato que a senhora inventou uma história dizendo que ela estava morta, quando na verdade sou eu? Rapaz, vocês tinham que ver que a mulher ficou completamente desconcertada e ela quis simplesmente fugir da entrevista. O mesmo fato aconteceu, por exemplo, com a tal da mãe de Ná, que ela se dizia vidente e ela previu o futuro. Essa mulher já morreu, inclusive. E num belo dia, alguém fez uma pegadinha para a mãe de Ná. Mandaram os dados de uma pessoa e afirmando o seguinte: olha, a gente queria saber o futuro dessa pessoa, o que você pode falar para ela e tudo mais, blá blá blá. Aí a mãe de Ná começou a escrever lá: não, eu estou vendo para ela isso, aquilo do futuro e tal. Aí a mãe de Ná recebeu uma carta dizendo: olha, minha senhora, a senhora é realmente uma vigarista, porque essa pessoa já está morta há muito tempo. Então, observem que o que aconteceu com Chico Xavier já aconteceu com vários médios. Ou seja, o feitiço contra o feiticeiro. Os médios sendo enganados pela própria trapaça. Mas vamos lá. Aí estão alguns dados concretos. Não se tratam de opiniões ou considerações, mas de fatos, que cada um tire suas próprias conclusões. Encerraremos o assunto com a exortação do nosso mestre maior: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e que tem olhos para ver, né? Olha só aqui o espírito da irmã Josefa aqui, que é a charlatã lá coberta com panos, dizendo que é um fantasminha. E aqui nós temos uma gaze. O sujeito dizendo que é um ectoplasma, não sei o que, é uma gaze saindo da boca dele, né? Como se fosse um espírito e blá blá blá. E aqui nós temos a outra vigarice aqui, pessoal batendo foto com os Gasparzinhos. Aqui outra vez foto de charlatanismo e tal, ó, tudo charlatanismo, tudo picaretagem. Otília Diogo, usando uma tosca barba postiça, passa-se também por espírito desencarnado do Dr. Alberto Veloso. Na imagem acima, vê-se a claríssima e ridícula farsa. Aí olha só, essa aqui é a mulher que foi presa por estelionato, por charlatanismo. Aí mostrando aqui a cara dela e ela como a fantasminha da irmã Josefa, tá? Ó, aqui, a mesma cara. É interessante que esse tipo de estelionato me lembrou um livro que tinha na casa da minha avó. A minha avó tinha simpatias por essa porcaria aí.
que era sobre a conversa dos mortos e aqui. E vocês sabem que Belém do Pará foi um grande centro difusor do espiritismo no Brasil. Eu conheci muita gente da União Espírita paraense. E aí tinha esse livro, que foi publicado pela União Espírita aqui no Pará, sobre conversação dos mortos e assim sucessivamente, numa casa que até hoje existe, no centro lá de Belém. E o mais curioso é que quem participava dessas sessões de aparição de mortos era um sujeito célebre aqui no Pará, que era um italiano, chamado Ettore Bosio. O Ettore Bosio, ele era maestro. Inclusive, tem um salão do Conservatório Carlos Gomes que tem o nome desse maestro, Ettore Bosio. E o Ettore Bosio era simpatizante do espiritismo. E nessa época, quando começou a publicar esses livros que mostravam esse tipo de imagem de pessoas com véus e afirmando que eram espíritos e blá blá blá, quem metia porrada nos espíritas era o padre francês Florencio de Bois. O padre Florencio de Bois escreveu muito contra o espiritismo nos anos 20 e 30. Essas picaretagens já são de longa data, entendeu? Tem mais de 100 anos de picaretagem. Então, nos anos 20, houve manifestações de espíritos e não sei o que, na União Espírita Paraense, e um padre francês, mas radicado aqui no Pará, eu acredito que ele era um padre barnabita, e ele meteu a porrada nesse povo. Dizia que era tudo charlatanismo, era tudo picaretagem, e era mesmo. Se vocês verem as fotografias relacionadas a essas aparições espíritas, as aparições sobrenaturais, se é que podemos dizer que são sobrenaturais, porque o espírita não acredita nem mesmo no sobrenatural, mas tudo bem. O fato é que dava para perceber claramente que a montagem dessa pessoa morta em foto com a aparição propriamente dita. Só que o grande problema é que você percebia que a fotografia da pessoa viva era a mesma da pessoa morta, não havia modificação facial. Aquilo era realmente uma adaptação fotográfica maquiada ali, quer dizer, não tinha o Photoshop, mas o pessoal mexia com aquilo ali, fez alguma adulteração ali para dizer que o morto estava se manifestando ali naquela sessão espírita e blá blá blá, né? Então, eu tenho bem essas lembranças por causa disso, porque e cada vez mais vendo o quanto é ridículo. Por exemplo, as cartas do além, blá blá blá. Uma vez eu vi um caso de uma pessoa muito querida minha, que tinha simpatia pelo espiritismo, e ela não sabia que tinha um amigo e tinha morrido. Aí do nada esse pessoal espírita foi orar para ela e não sei o que não. Aí trouxe uma carta do além desse sujeito, uma carta psicografada desse sujeito do além. E eu fiquei assim surpreso, porque era uma sucessão de lugares comuns, sabe? Eu estou bem aqui no assento etéreo do nosso lar aqui, sabe? Eu estou vendo uma TV, estou comendo uma pipoca com guaraná, sabe? Mas claro que eu estou brincando, mas é mais ou menos isso, entendeu? É uma coisa meio que chica, assim, uma beira comicidade. Mas vamos lá. Acima, fotografias publicadas na revista O Cruzeiro e outras mostram o jovem Chico Xavier ao lado de espíritos materializados no show de mediunidade que ele promovia no início de sua carreira. Entre estes, o espírito da irmã Josefa, que era na verdade a charlatã Otília Diogo, vestindo panos brancos. Nas últimas imagens, vemos o seu rosto em close ao lado de suas fotografias fantasiadas de espírito desencarnado. Ela foi desmascarada e presa em 1970, publicação do Cruzeiro, que é o extinto Cruzeiro, que era uma revista Veja da época. Estes fatos raramente constam nas biografias oficiais e nunca são retratados nos filmes. Chico Xavier nunca voltou a tocar nesse assunto, nem foi jamais inquirido publicamente a respeito. O leitor interessado, mediante uma breve busca na internet, poderá encontrar muitas outras imagens dessas fraudes. Aí ele coloca aqui o justificativo e tal, né? Aí, claro, essa aqui é a pérola, né? Muitos já disseram que Chico Xavier nunca usou de sua fama para ganhar dinheiro, que ele foi um exemplo de humildade, que vivia o que pregava. Respondemos simplesmente que nada disso serve como atestado de veracidade da doutrina que ele prega. Então, o caso do Chico Xavier não era dinheiro. Ele queria ser admirado como uma espécie de santinho, de celebridade. Esse era o aspecto vocacional dele. E ele conseguiu, né? Eu gostaria inclusive de citar outro vlog do Catequista. Eu já tive algumas críticas, mas a princípio eu gosto de algumas explanações deles. Não concordo com todas, tem algumas que às vezes falham, mas outras são assertivas. Aí ele coloca um outro Chico Xavier que é diferente desse caráter tolerante dos espíritas, que ele gosta de dizer, não sei o que, nós pregamos o amor, a caridade, a compaixão, blá blá blá, e etc. E claro,
Eles pregam o amor, a compaixão, a caridade até o momento que você critica a doutrina deles. Quando você critica, aí você é um intolerante, fascista, inquisidor, você quer queimar vivo na fogueira todo mundo e assim sucessivamente. Vamos lá. Chico Xavier disse que o Papa é a besta do Apocalipse. Aí disse, olha só, a doutrina anticatólica aí. Eu pensava que só certos grupos protestantes é que acusavam o bispo de Roma de ser a besta do Apocalipse, citada no livro escrito por São João. Qual não foi minha surpresa ao saber que o bondoso e compassivo Chico Xavier também está no time dos que pregam que a Igreja Católica é a praga do mundo. Quanto ao número 666, sem nos referirmos às interpretações com os números gregos em seus valores, devemos recorrer aos algarismos romanos, em sua significação, não por serem mais divulgados e conhecidos, explicando que é sumo pontífice da Igreja Romana quem usa os títulos de Vicarius Generalis Dei in Terris, Vicarius Filii Dei e Dux Cleri, que significam Vigário Geral de Deus na Terra, Vigário do Filho de Deus e Príncipe do Clero. Bastará ao estudioso um pequeno jogo de paciência, somando os algarismos romanos encontrados em cada título papal, a fim de encontrar a mesma equação de 666 em cada um deles. Chico Xavier, A Caminho da Luz, capítulo Identificação da Besta Apocalíptica. Esse conteúdo é encontrado no livro Caminho da Luz, História da Civilização à Luz do Espiritismo. Trata-se de uma obra psicografada, ditada pelo Fantasminha Emanuel. Eu não conheci esse texto tão fofo, até receber a providencial indicação do nosso leitor JC. Acho que eu já sei que é esse JC. Nesse livreco, Chico não só difama o catolicismo, como desrespeita um dos nossos maiores santos, Santo Inácio de Loyola. O inferno treme ao ouvir seu nome. Esse basco viril, que entregou suas armas e sua armadura de cavaleiro aos pés da Virgem, foi eleito por Jesus Cristo para formar e comandar um dos exércitos mais combativos e disciplinados da Igreja, a Companhia de Jesus. Pois Chico Xavier o classificou como um homem de cérebro obcecado e doentio, inspirado por espíritos tenebrosos e pervertidos. Para piorar, Chico estendeu sua teia de calúnias sobre toda a Companhia de Jesus, ordem religiosa na qual se formaram numerosos santos e de onde saiu o nosso amado Papa Francisco. A Companhia de Jesus, de nefasta memória, não procurava conhecer os meios para cogitar tão somente os fins imorais a que se propunha. Chico Xavier, A Caminho da Luz, capítulo Ações do Jesuitismo. Aí olha aqui o Chico Xavier aqui com o sujeito com uma gás na boca. Na foto acima, vemos Chico Xavier em uma sessão de materialização de espíritos. O sujeito com a boca aberta está expelindo ectoplasma. Ectoplasma deve ser o nome da marca de gás que eles compraram na farmácia. O interessante é que Emmanuel é tão sábio, mas tão sábio, aí que ironizando, né, em cedilha, que desce a ripa em um santo católico enquanto tece altos elogios ao maluco suicida e causador de divisão, Martinho Lutero. O chama de uma das figuras veneráveis do século XVI, eminente frade agostiniano e humilde filho de Eisleben. Eisleben, no caso, é a cidade onde ele nasceu. O livro A Caminho da Luz não traz nenhuma ideia original. É basicamente uma repetição de mitos pseudo-históricos e ataques clichês comumente desferidos pelos protestantes contra a Santa Igreja. O mais ridículo disso tudo é que recebemos aqui no blog uma penca de mensagens de espíritas ferozes, dizendo que somos maus ao atacar sua religião, quando eles, pobrezinhos, são tão caridosos e nunca falam mal do catolicismo. Esse papinho cínico e vitimista aqui não cola. É o que aconteceu, por exemplo, recentemente, quando eu comentei sobre o espiritismo com o Rasta, do Manhasta Connection, e veio uma legião, um enxame de espíritas indignados, achando que eu sou a Santa Inquisição em pessoa, que eu sou a reencarnação do Torquemada. Mas enfim. Mas é por aí mesmo, é esse tipo de tolice. Mas vamos lá. E não foi só um único livro que Chico Xavier lançou-se contra o catolicismo. Em Emmanuel, Dissertações Mediúnicas sobre Importantes Questões que Preocupam a Humanidade, ele atacou pontos importantíssimos da nossa tradição e devoção, como a Santíssima Trindade. Chegou ao cúmulo de criticar a adoração ao Cristo na Eucaristia. Oh, que espírito evoluído! A história do papado é a do desvirtuamento dos princípios do cristianismo, porque pouco a pouco o evangelho quase desapareceu sob as suas despóticas inovações. Criaram os pontífices dos latinos rituais, o culto das imagens, a canonização, a confissão auricular, a adoração da hóstia. Quer dizer, observe que a linha de pensamento
Chico Xavier é a mesma do protestantismo. E é evidentemente que quem está restaurando o evangelho é Allan Kardec e o próprio Chico Xavier. Vamos lá. É por essas e outras que digo, nós católicos temos a obrigação, por caridade, de revelar aos nossos irmãos de fé o quanto os principais representantes do espiritismo odeiam a Igreja Católica. Allan Kardec, Leon Denis e Chico Xavier, entre outros, trabalham intensamente para difamar e destruir a esposa de Cristo. Essa verdade não pode ser mais silenciada em nome do politicamente correto. Perfeita posição do site catequista. Aos católicos que teimam em compartilhar as frases de Chico Xavier nas redes sociais, sugerimos a seguir algumas imagens super edificantes para vocês divulgarem. O Cristo terá de ressurgir dos escombros em que foi mergulhado pela teologia do catolicismo. O catolicismo, que deturpando nos seus objetivos as lições do Evangelho, se tornou uma organização política em que prepondera as características essencialmente mundanas. O dogma da Trindade é uma adaptação da Trimurti da Antiguidade Oriental, que reunia nas doutrinas do brahmanismo os três deuses, Brahma, Vishnu e Shiva. Fonte das citações tresimais, Emmanuel, dissertações... Então veja uma coisa, meus amigos, vocês tenham cuidado com o espiritismo. O espiritismo tem uma capa de boazinha, mas na prática é um esoterismo bizarro que contamina e que pode destruir a sua fé em Jesus Cristo. Essa que é a grande verdade. E leiam esses dois sites que eu indiquei e confirmem as informações que foram dadas nesses sites. Sim, eles são sites católicos e para mim não há nenhum problema nisso. Mas com certeza vocês encontrarão essas fontes em sites que não são católicos. E infelizmente o espiritismo contamina a Igreja Católica brasileira. Porque há esse jogo duplo. Aliás, eu gostaria também de indicar uma outra obra de um bispo católico brasileiro, na verdade era alemão, mas radicado no Brasil, chamado Dom Boaventura Koppenburg, que ele escreveu um livro chamado Espiritismo, Orientação para os Católicos. Leia esse livro. Eu creio que você católico, tendo ciência dessas matérias, você está vacinado contra o espiritismo. E aquele seu amigo católico espírita dê uma puxada de orelha nele e coloque-o na parede dizendo: ou você se decide ir para o céu ou para o inferno, não tem outra escapatória. Eu sei que é radical falar isso, a questão do céu e inferno pode ser até muito extremo, mas na prática, em algum ponto esse pessoal está negando a fé católica. Enfim. Então, meus amigos, até a próxima.